Tô botando aqui, um minutinho. Quando você clicar em publicar, aí você avisa a Só um gente. minutinho, Isabel, um minutinho só. O Oscar, a tua filiação é a Universidade de... Do Extremo Sul Catarinense. Tá bem. Acho que estamos online agora. Ok, boa tarde a todos. É uma grande alegria promover mais esse evento aqui na ABM Tank. Hoje nós temos o prazer de receber três amigos e que são autoridade aí no assunto. O professor Marcos Vinícius, que é um colega da COP, professor da Engenharia de Produção, que vai apresentar o tema inicialmente, e depois nós teremos como debatedores a doutora Silvia França, que é coordenadora, diretora do Centro de Tecnologia Mineral, do Ministério de Ciência e Tecnologia, e o professor Oscar, da Universidade do... Como é que é, Oscar? Você falou o nome agora, eu já... Extremo Sul Catarinense. Extremo Sul Catarinense. Então, certamente teremos uma discussão bastante rica, que esperamos atenda os interesses tanto dos associados da ABM Tank quanto do público em geral, que se interessa tanto pela parte de reaproveitamento de resíduos, como de cerâmicas e de materiais refratários, isolantes. Então, certamente vai ser um tema bastante interessante. É um assunto que chama muita atenção, a gente promover a eficiência energética na minha área em particular de construção civil. Isso é um tema muito atual, a gente promover edificações eficientes termoenergeticamente, isso reduz consumo de energia nas edificações, o que tem tudo a ver com os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, é um assunto que é bastante instigante, tem muito a ser feito, né? Então, nós estamos promovendo esse bate-papo aqui, né, mais uma mesa de discussão, com a presença desses três pesquisadores, cientistas que têm renome nessa área. Tá? Então, nós vamos começar com o Marcos, que fará a apresentação, que depois receberá a provocação, a complementação, a argumentação dos debatedores, que serão a Silvia e o Oscar. Tá bem, Marcos? Então, fique à vontade para a sua apresentação. E depois, se os outros debatedores quiserem também mostrar alguns slides, não tem nenhum problema também, complementar informações, sempre trazer informações úteis para o público que está nos assistindo. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, professor Romildo, pelo convite. Obrigado à ABM Tank por abrir esse espaço para a gente conversar. E agradeço também ao professor Oscar e à professora Silvia de estarem aqui conosco para certamente enriquecer essa conversa. Na verdade, abrindo um pouco a perspectiva do nosso bate-papo, é interessante fazer um destaque, aproveitando a preleção do professor Romildo no início. Nós trabalhamos com rejeito industrial há muitos anos, desde aí do iniciozinho dos anos 80. E, na verdade, temos vários materiais que poderiam, vamos dizer assim, ilustrar esse aspecto relacionado ao aproveitamento de rejeitos, principalmente ligados aí ao aspecto da construção civil. Nós, nessa oportunidade de hoje, nós vamos focalizar um ponto bastante específico, vamos dizer assim, desse longo trabalho de pesquisa, que é o aproveitamento dos rejeitos de mineração para a produção de materiais vitrocerâmicos. Já oferto aqui ao professor Romildo e à ABM Tank em outra oportunidade, virmos aqui falar sobre o VicaFlex,
que é um produto derivado aí dos rejeitos da industrialização do xisto, que foi exatamente esse que o professor Romildo se referiu no início da apresentação. Mas, como eu gostaria muito de deixar um espaço bastante significativo para que a gente pudesse trocar ideias, né, eu optei por focalizar exclusivamente essa iniciativa, não só em função da importância que ela adquiriu em anos recentes, ou seja, uma pena falarmos aí Mariana e Brumadinho, mas é indiscutível que o segmento da mineração, a partir dessas duas ocorrências lamentáveis, teve realmente todo o início de um processo de inovação aberta por parte das diversas mineradoras existentes no Brasil, e, portanto, eu entendi como talvez mais interessante nesse momento focalizar esse trabalho. Esses materiais, eles são, no fundo, produzidos, né, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, 100% utilizando os rejeitos gerados na mineração. Sejam rejeitos que hoje se encontram em pilhas, né, sejam pilhas de rejeitos de processamento de minério, sejam pilhas de estéreo, ou também disponíveis em barragens. Esse também é um ponto importante do nosso trabalho. São várias as alternativas de produção de materiais a partir dessas matérias-primas, né? Estamos elencando algumas delas aqui. Ou seja, as lãs de rochas são comumente produzidas a partir de materiais dessa natureza, chamados pisos drenantes, né, que hoje são uma opção bastante significativa em termos de importância junto aos materiais de calçamento para se evitar a impermeabilização das cidades, né, que hoje é o que a gente tem em termos dos revestimentos que vêm sendo utilizados. Os corpos moedores, também muito utilizados na indústria cerâmica e também no segmento de mineração, são passíveis de ser produzidos a partir desses materiais. E nós estamos focalizando aqui no granito sintético, que é um nome, vamos dizer assim, equivocado para o nosso trabalho, em função de que ele tem um apelo, vamos dizer assim, de marketing. E, na verdade, nós vamos falar aqui sobre as vitrocerâmicas que estão, na verdade, contemplando a perspectiva de transformação desses materiais em materiais com aproveitamento, vamos dizer assim, extensivo na construção civil. Então, dessa forma, ou seja, apesar de estarmos destacando o que nós chamamos de granito sintético, mas que, na verdade, deve ser entendido pelos senhores como um porcelanato vitrocerâmico, ele, na verdade, se constitui no início da rota de aproveitamento para qualquer um desses materiais que foram anteriormente mencionados, em função de que, para chegar ao granito sintético, ao porcelanato vitrocerâmico, nós passamos pela geração de um substrato. E, a partir desse substrato, é que cada um desses materiais tem potencial de ser desenvolvido em função das características da vitrocerâmica desenvolvida. É lamentável que a gente entenda, vamos dizer assim, os rejeitos e a disposição desses rejeitos como ainda um problema a ser resolvido pelo setor de mineração, pelo ramo de atividade econômico ligado à mineração. Porque, no fundo, eles se constituem em uma enorme perspectiva de potencial para matéria-prima em diversos segmentos. Então, hoje, vamos dizer assim, as empresas mineradoras geram rejeitos efetivamente por um desconhecimento de que existem já há muitos anos, globalmente falando, tecnologias capazes de imobilizar, esse é um ponto importante, a gente vai falar sobre isso mais para o final da nossa apresentação, associado ao aproveitamento desses materiais. E considerando que todo e qualquer investimento industrial para a utilização de materiais a serem minerados
respondem aí por uma inversão de 30% do investimento nessa atividade, olhando o negócio como um todo, é bastante significativo a contribuição de você já ter um rejeito, perdão, uma matéria-prima minerada, que é um rejeito, disponível para a utilização em relação aos produtos que você deseja fazer. O nosso foco aqui são os porcelanatos vitrocerâmicos. Não é por acaso que os exemplos que estão apresentados nas imagens são porcelanatos de cor escura. Essa é uma decorrência dos materiais que integram normalmente os rejeitos em função do que a gente poderia comparar com os pisos cerâmicos ou porcelanatos cerâmicos de cores extremamente claras. O conteúdo em metais desses materiais, sejam metais pesados ou não, normalmente são aqueles responsáveis por dar cores escuras aos porcelanatos e pisos cerâmicos que são por nós adquiridos nas lojas de materiais de construção. Nós preferimos focalizar dessa forma para não dar a ilusão de que será extremamente fácil produzir materiais vitrocerâmicos de cores claras. Nós já obtivemos alguns desses materiais, nós vamos inclusive apresentá-los, mas, na verdade, a regra geral eu vou, vamos dizer assim, desenvolver porcelanatos que são porcelanatos de cores bastante fechadas. O fundamento de toda essa tecnologia ela está ilustrada na perspectiva dos elementos, vamos dizer assim, pouco solúveis na fase vítrea, né, de desenvolverem nucleação e cristalização extensiva nas matrizes vítreas que são geradas a partir da fusão desses materiais. Então, nós estamos vendo algumas micrografias aqui mostrando alguns cristais que começam a ser desenvolvidos numa grande matriz vítrea que, efetivamente, pela visão da produção de um material completamente cristalino, a cinética do desenvolvimento desses cristais, um dos aspectos que nós nos preocupamos nas linhas de trabalho que desenvolvemos na COP, no NUMAT, e em parceria também com o Laboratório de Análises Térmicas da Escola de Química, e é exatamente a ideia de que toda essa matriz vítrea seja transformada em material cristalino. Então, o material cristalino ele não apresenta, vamos dizer assim, a perspectiva de você, de início, transformar toda a peça no material cristalino, então existe uma cinética de transformação que vai do iniciozinho dessa perspectiva de geração dos núcleos até tomar a peça como um todo do material cristalizado. Essa micrografia com luz polarizada representa a demonstração de que, na verdade, uma rede vítrea ela não possui ordenação a grandes distâncias, ordenação atômica, e, na verdade, só os cristais é que possuem a propriedade de interferir no plano da luz polarizada. Esse trabalho ele se inicia, né, com o primeiro conhecimento a respeito de que rejeito nós estamos trabalhando, né? Conhecida a sua análise química, mas nós precisamos conhecer associar a essa análise química o conhecimento do comportamento de fusibilidade desses materiais. E a técnica que nós utilizamos é a microscopia com aquecimento, né? Esse cubo que os senhores estão vendo é um cubo que tem 3 milímetros de aresta e é feito, então, um filme de todo o processo de aquecimento desse material para que a gente tenha a possibilidade de ir acompanhando o seu comportamento térmico ao longo do aquecimento. Com isso, então, nós temos a possibilidade de iniciar todo um trabalho de fusão, são chamadas fusões preliminares do rejeito, de tal forma que a gente, conhecendo o ciclo de comportamento térmico no processo de aquecimento através da microscopia, nós temos a condição de determinar o melhor processo de elevação dessa temperatura, de tal forma que a gente possa, então, por fim,
no laboratório, gerar peças que tenham um formato definido para que a gente possa desenvolver as primeiras avaliações sobre como está essa microestrutura gerada, se o vidro está absolutamente homogêneo, realizar um conjunto de análises térmicas para começar a obter valores iniciais do comportamento cinético desse vidro em relação ao desenvolvimento da cristalização. Então, nós temos aí, nessa etapa, já um primeiro produto passível de comercialização, que seriam as pastilhas de vidro, né? Ou seja, são diversos os exemplos, ou seja, certamente os senhores já tiveram a oportunidade, as senhoras, de estar num ambiente onde ou algum detalhe de todo o revestimento de paredes ou de pisos tem alguma coisa colocada em termos de pastilhas de vidro. Existia aqui uma produção significativa no Brasil, mas que, com a invasão dos materiais que vieram procedentes da China e da Espanha, tivemos aí uma redução do mercado para as empresas que operavam com essas pastilhas no Brasil. Então, esse é um primeiro produto, né, que poderia ser comercializado em termos de pastilhas de vidro. Como eu mencionei, no caso do rejeito que nós estamos apresentando, ele tem esse aspecto bastante escuro, ou seja, uma peça quase negra, né, para que a gente tivesse, talvez não totalmente o revestimento, mas a criação e desenvolvimento de painéis e de mosaicos que poderiam utilizar esse material. Produzido esse vidro, nessa primeira peça, né, nós temos que cuidar de dois grandes aspectos desse processamento de conformação dessas pastilhas. Em primeiro lugar, todo vidro conformado ele apresenta na sua estrutura zonas de tensão e de tração muito decorrentes do processo de conformação que foi utilizado. Então, como um exemplo assim, clássico, se qualquer vidro que hoje a gente use e adquire no mercado, seja o vidro de janela, seja a garrafa de cerveja, seja o vidro do farol do automóvel, seja os vidros laterais dos carros, todos eles passam por uma etapa de recozimento, em algumas atividades específicas, passam por uma etapa de têmpera, né, em função de vidros especiais, como o caso do blindex. Mas se isso não fosse feito, essa operação de recozimento, ao menor toque na garrafa de cerveja, por exemplo, ela partiria. Então, ela provavelmente sairia da fábrica. No engarrafamento, nós já teríamos uma quebra significativa dessas garrafas produzidas em função de que todo o vidro está tensionado em algumas partes e tracionado nas outras partes em função da operação de conformação que foi feita. Então, o primeiro passo desse processo é o chamado recozimento do material vidro. Associado a isso, também é interessante frisar que após esse recozimento, ou seja, após uma operação de fusão, por exemplo, em equipamentos dessa natureza, tipicamente de laboratório, eu tenho associado, então, um outro equipamento, que é um outro forno, que faz o recozimento daquela peça anteriormente apresentada, de tal forma que ela saia do laboratório já pronta, por exemplo, para ser ensaiada em termos dos aspectos tecnológicos e das aplicações buscadas. Duas são as grandes técnicas que se usa nesse trabalho de acompanhamento da cinética de transformação de um material vítreo num porcelanato vitrocerâmico. E aqui estão duas delas. Uma são as análises térmicas diferenciais, onde eu posso constatar quais são as faixas de temperatura das chamadas temperatura de transição vítrea do material. Esse é um ponto muito importante, né? É um ponto onde a gente sabe qual é o momento do processo de recozimento onde eu vou estar relaxando as tensões, né, da estrutura vítrea. Por quê? Por que isso é importante? Em função de que eu preciso, nessa estrutura de vidro, criar mobilidade atômica para que os átomos que tenham perspectivas de interação uns com os outros, seja pelo aspecto de raio atômico, seja pelo aspecto das afinidades eletrônicas entre eles, contribuir para que esse rearranjo atômico gere uma fase cristalina e, portanto, bem mais estável.
Então, vale também aqui um ponto importante para colocar para os senhores. O vidro é um material, portanto, um líquido super resfriado e que não possui ordenação atômica a grandes distâncias. Então, ele é completamente diferente de um material cristalino. Para que eu desenvolva essa cristalinidade, eu preciso fazer com que essa peça seja aquecida de tal forma que os átomos possam se rearranjar em formas cristalinas estáveis, por exemplo, que nós acompanhamos utilizando a difratrometria de raio-x para, vamos dizer assim, caracterização de que fase eu estou, na verdade, gerando a partir do vidro que eu tratei termicamente. Então, se nós pudéssemos fazer uma analogia, né, entre isso, vamos admitir que nós tivéssemos aqui na sala duas pessoas que se gostem muito, né, que se adoram, mas, na verdade, participam dessa estrutura do vidro, mas foram resfriadas rapidamente numa grande festa, né? Essa festa tinha uma entropia elevadíssima, e esses átomos dessas duas pessoas foram congelados, completamente afastados um do outro. E qual é a finalidade de, vamos dizer assim, começar a reaquecer essa peça vítrea, de tal forma que se toque uma música certamente bem mais lenta, né, nessa festa, mas que, na verdade, permita que essas duas pessoas que se adoram se encontrem, né, e, pelas suas afinidades eletrônicas, desenvolvam uma fase cristalina e transformem esse material numa vitrocerâmica, né? Então, eu preciso sair de um estado de elevadíssima entropia, onde eu congelei um sistema pelo resfriamento brusco de 1.300, 1.400 graus para a temperatura ambiente, para então chegar a um material que eu tenha totalmente condição de que os átomos que vamos dizer assim, se deem bem, tenham condição de formar uma rede cristalina com uma estabilidade muito maior em termos de material. Essa é uma das rotas pelas quais a gente trabalha, que é a formação das pastilhas de vidro ou placas de vidro na sua forma final, né? Mas existe uma outra rota que nós trabalhamos, que é a geração de uma frita de vidro. Qual é a diferença, Vinícius? A diferença é que eu, quando produzo uma frita, eu pego esse vidro fundido e jogo na água. Então, eu gero um material dessa natureza, e, na verdade, eu preciso fazer uma etapa de moagem e classificação granulométrica para que a gente tenha condição de entrar no chamado processamento cerâmico convencional para fabricação de peças ou de placas grandes, como os porcelanatos que a gente comumente encontra, de 60 por 60, 90 por 60, 90 por 1,20, para que a gente possa utilizar isso como material de revestimento. Então, essa é uma segunda rota. Nem todos os rejeitos apresentam um comportamento que poderia lhe dar a opção de conhecer ou trabalhar a partir dessas duas rotas. Alguns rejeitos apresentam a chamada cristalização volumétrica, né? Os vidros produzidos a partir desses rejeitos apresentam esse fenômeno da cristalização volumétrica. Mas outros apresentam a perspectiva da cristalização superficial, ou seja, aí eu estaria muito mais favorável, em termos de processamento, para gerar materiais fritados e, desses materiais fritados, produzir, então, os materiais vitrocerâmicos. Esse é um processo, por exemplo, o anterior idem, né? E esse também das fritas, que nós fizemos em nível laboratorial com a infraestrutura de pesquisa do NUMAT, lá na COP. Eu tenho aquela frita que nós mostramos anteriormente, já granulada, faço uma classificação granulométrica e, a partir daí, por uma operação de prensagem, eu gero, então, o meu bloco. Ou seja, o meu bloco, e a ideia de trazer esse bloco aqui é também mostrar aos senhores que é possível se trabalhar com espessuras extremamente elevadas, né, dependendo da aplicação que eu almeje no mercado em seguida. Então, eu teria aqui o meu material produzido a partir dos grãos de vidro obtidos a partir da fusão do rejeito, e, em seguida, eu tenho esse mesmo bloco transformado num material cristalino, num porcelanato vitrocerâmico, que nós, por questões de marketing, estamos chamando de granito sintético. Perdão. Aqui dá-se uma ideia muito significativa para o setor de mineração do que é a redução de volume
por esse aspecto, ou seja, eu tenho aqui todo esse volume que os senhores estão vendo transformado nessa pastilha, uma redução de volume bastante significativo para, vamos dizer assim, olhar a ocupação de áreas, etc., como mineradoras, por exemplo, que já estão com dificuldades aí de armazenamento dos seus rejeitos, seja em barragens, seja em pilhas, como, por exemplo, o caso da mineração Rio do Norte, no Pará, que já está, então, utilizando as suas 2 últimas barragens em termos de áreas disponíveis. Então, esse é um processo que nós levamos nessa direção, no que a gente chama de POC, ou seja, uma prova de conceito, para verificar se cada um desses rejeitos tem perspectivas e potencial de geração de materiais cerâmicos. E aqui está um dos materiais mais claros que nós obtivemos, né, mas ele vem de 2 rejeitos bastante específicos, que foi a união entre a escória gerada pela Siderúrgica Nacional em Volta Redonda com o catalisador exausto de craqueamento catalítico que é gerado e descartado pela Reduc, a refinaria da Petrobras, aqui no Rio de Janeiro. Essa combinação veio de uma característica bastante interessante, que é nós termos uma escória extremamente básica em termos de um alto conteúdo em alcalinos, né? E um catalisador utilizado em refino de petróleo que é extremamente ácido, praticamente 100% formado por óxidos como silício, como sílica e SO2 e L2O3. A indústria opera basicamente nesse sentido. Nós temos aqui uma unidade de produção de frita, né? Estamos vendo aqui o escoamento de um vidro fundido, né? E também opera no sentido do tratamento térmico das placas feitas, que seria equivalente à nossa etapa de desenvolvimento das fases cristalinas. O processo em si, industrialmente falando, não tem uma diferença significativa para os processos que estão implementados na área da indústria cerâmica, do setor cerâmico em si. Ou seja, ela é vamos dizer assim, uma linha de produção consagrada no mundo inteiro, não só do Brasil. O Brasil tem uma contribuição grande nesse mercado. E a única distinção que se faz é que toda a etapa de esmaltação e de decoração ela não está contemplada no nosso processo. Ou seja, a ideia é, vamos dizer assim, não encarecer o produto, que, na verdade, vai ser gerado, mesmo porque, se assim fosse, se assim nós almejássemos, nós teríamos que realmente desenvolver uma categoria de esmaltes adequados aos porcelanatos vitrocerâmicos, uma vez que esses materiais eles não são produzidos no Brasil, né? São produzidos no exterior, mas no Brasil ainda nós não temos nenhuma fábrica que produza, né, porcelanatos pela rota vitrocerâmica. Esse mercado é um mercado bastante significativo, ou seja, o Brasil é um país que tem uma indústria cerâmica pujante, representada aí por uma série de marcas, certamente já do conhecimento das senhoras e dos senhores. Temos um mercado aí nessa casa de 800 milhões de metros quadrados produzidos por ano, né? Uma parte dessa produção é destinada ao mercado externo, mas é absolutamente um mercado consagrado. Se nós pudéssemos ter um olhar, vamos dizer assim, que representasse o processo, né, essas 4 etapas seriam as etapas medulares, vamos dizer assim, desse processo que nós desenvolvemos. Eu tenho os rejeitos, sejam eles em barragens ou pilhas, né? As barragens têm uma vantagem, porque normalmente todas essas barragens são alimentadas por arraste hidráulico dos rejeitos das plantas de processamento. Então, o material já está numa forma cominuída bastante adequada para se trabalhar um processo de fusão, depois a cristalização desses materiais vítricos gerados, e aí o que a gente chama da possibilidade de gerar os porcelanatos, né? Ou os chamados, entre aspas, granitos sintéticos. Um grande número de todo esse trabalho está representado nesse fundamento da viabilidade dessas rotas tecnológicas apresentadas, seja a rota da cristalização volumétrica, ou seja, da cristalização bulk, ou a rota da cristalização dos materiais produzidos a partir das fritas geradas na fusão dos rejeitos. Então, eu tenho aí, cada tonelada de rejeito vai ter um custo de produção na ordem de $80, eu produzo 18 metros quadrados de vitrocerâmica,
que dá uma receita bruta aí de vendas nessa casa dos $160. Se nós enquadrássemos isso, ou seja, nós teríamos aí alguma coisa, comparando aí os porcelanatos classe A e os granitos cerrados, que são esses granitos que a gente usa ou para placas de piso ou para fazer bancadas em cozinhas, em banheiros que a gente tradicionalmente utiliza. Nós teríamos aí um aspecto de preço de venda no mercado que seria em torno desses R$ 72 o metro quadrado. É importante também agora trazer para os senhores um case. O que seria um case? Quer dizer, dentro de toda essa perspectiva de potencial de desenvolvimento de materiais, é importante que a gente foque num case específico. Foi um caso, inclusive, que culminou com duas publicações. Uma foi uma publicação uma apresentação num congresso de mineração no Chile, né? O trabalho foi muito bem classificado, ou seja, foi inclusive enquadrado numa sessão de inovação dentro das perspectivas de aproveitamento de rejeitos pelo setor mineral, e o outro que foi um congresso em Belo Horizonte, do EITM, que foi apresentado em 2019. Esse é um trabalho em parceria com o professor Jô, né, da Escola de Química, e o nosso aluno Jorge, que vem trabalhando conosco, inclusive comumente utilizando a infraestrutura do Numates para o desenvolvimento dessas atividades. Essa é uma visão de processo um pouco mais específica para dar uma ideia aos senhores de como é que nós focalizamos esse trabalho na linha do desenvolvimento, né? Então, nós temos aqui um minério, né, um rejeito. Esse rejeito, dependendo se ele está em pilhas ou está em barragem, algumas dessas atividades serão, vamos dizer assim, dispensadas, em função de que, no caso das barragens, já teria um material com tamanho de grão bastante pequeno, né? Mas, no caso das pilhas secas, não. Então, eu teria que trabalhar com etapas aí de moagem, classificação granulométrica e homogeneização do material. Eu, então, vou a uma etapa de fusão. Essa fusão conforma peças, né, ou gera fritas, dependendo da rota tecnológica escolhida. Eu, então, tenho a pesquisa de quais são essas temperaturas em termos de recozimento e cristalização, ou seja, para que haja um rearranjo atômico dentro dessa estrutura vítrea, para, então, gerar as peças vitrocerâmicas, gerando os porcelanatos que poderiam ser aplicadas em termos da área de revestimento na construção civil. Alguns exemplos em relação a essas etapas tem, como já apresentei aos senhores, o conhecimento do comportamento de fusibilidade desse material, né? Ou seja, que esse aqui é um outro rejeito, que tem uma temperatura de fusão aí bem aquém do que trabalha a indústria de vidro. Depois disso, eu opto pelas rotas, ou trabalho nas duas, de conformação das peças diretamente ou da geração de fritas, né? Em seguida, eu executo com o vidro todo um conjunto de análises termodiferenciais que vão gerar as temperaturas de transição vítrea, ou seja, de afrouxamento da microestrutura atômica, para que eu gere, então, os arranjos cristalinos que, como o material está extremamente amarrado em cima do seu congelamento a partir do resfriamento de 1.200 graus até a temperatura ambiente, na hora em que eu gero a possibilidade dos átomos que possuem afinidade eletrônica formarem fases cristalinas, esse é um fenômeno exotérmico e eu, então, posso registrá-lo por análise térmica diferencial. Eu gero, então, uma quantidade, aqui estão alguns dos materiais e rejeitos que nós já trabalhamos, né? Tem toda a parte ligada aí aos rejeitos da industrialização de xisto, as escórias, os catalisadores, a parte também dos rejeitos de mineração de cromita, que foi desenvolvido um pouquinho antes dos aspectos relacionados ao estudo da imobilização e aproveitamento das cinzas de carvão. E aí nos permitiram, então, como exemplo, sair de um material dessa natureza, né, que é um rejeito trabalhado do setor de mineração de zinco, né, de uma empresa do Grupo Votorantim, e gerando, então, um material vitrocerâmico que nós estamos, vamos dizer assim, designando aí como next stone, né, ou seria a próxima pedra que poderia ser produzida a partir de rejeitos industriais. A exemplo da aplicação da difratometria de raio-x, também os clinopiroxênios são normalmente
obtidos, né? Ou seja, estruturas nessa linha, ou estruturas também como os espinérios, né? de composição AB2O4, ou seja, A é trivalente, B divalente, ou seja, estruturas que, na verdade, normalmente aparecem a partir dessa configuração dos rejeitos industriais, pelo menos aqueles com base em silicato. Esse é um ponto também que nós mencionamos no início, que vale a pena frisar, ou seja, por que nós falamos de imobilização associada ao aproveitamento, né? Porque existe uma norma brasileira, a 10004 da ABNT, que rege que a disposição desses rejeitos tenham que ter uma etapa de solubilização e de lixiviação investigada, de tal forma a assegurar que, com o intemperismo, nós tenhamos liberações para o ambiente que seriam, vamos dizer assim, enquadradas nas normas, ou seja, os limites superiores e, na verdade, terem comportamentos abaixo daquilo. Esse é um exemplo também que foi do trabalho que nós levamos para a apresentação em Belo Horizonte. Finalizando, a solução proposta ela é técnica e economicamente viável, existe todo um plano de negócio já desenvolvido em cima dessas características, né, para vários rejeitos. Um número que não significa muito para o setor de mineração, mas é um número que a gente gosta de apresentar. Ou seja, a geração de rejeitos por essas unidades de mineração não são absolutamente nada parecido com 15 mil toneladas mês. É algo realmente muito, mas muito acima desse valor. E eu geraria 270 mil metros quadrados de piso. Isso para uma indústria cerâmica, em termos de material de investimento, é algo pequeno, né? Ou seja, as unidades que existem no Brasil produzem realmente valores muito maiores do que esse. E, na verdade, se utilizássemos essa razão, nós estaríamos aí para uma mineradora, por exemplo, de Minas Gerais, impactando em menos de 0,4% do mercado brasileiro, ou seja, é algo que asseguraria uma rentabilidade e uma lucratividade para o segmento de mineração, sem, na verdade, criar nenhum impacto em termos de deslocamento de mercado para o setor cerâmico convencional. Então, era isso que eu tinha para apresentar aos senhores. Agradeço mais uma vez ao convite do professor Romildo, da ABM-TENC, né, do professor Normando, e estou à disposição para conversarmos sobre esse assunto, e um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Marcos. Foi uma apresentação muito interessante. Eu queria fazer uma primeira provocação, não para responder agora, mas aí aproveitando já que a Silvia e depois o Oscar vão comentar. Uma preocupação que eu tenho muitas vezes, assim, quando a gente pensa nos volumes de rejeitos de mineração, e muitos estão com volume de sólidos relativamente baixo, questão de o que fazer com toda aquela água, porque transportar água me parece um custo tremendo. Então, que solução a gente teria para isso? Então, só para vocês pensarem, não precisa responder agora, porque eu também tenho pensado sobre isso. Então, é um assunto que eu acho que a gente pode bater um papo aqui sobre esse assunto. Silvia, mais uma vez agradeço a sua presença. É uma alegria recebê-la aqui na ABM-TENC e gostaríamos muito, certamente, de ouvi-la sobre esse assunto. Fique à vontade para apresentar dados complementares, para comentar e perguntar, arguir ou tirar dúvidas, discutir com o Marcos. Tá? Obrigado pela presença, mais uma vez. Muito obrigada pelo convite para fazer parte dessa mesa de debates. O assunto realmente é extremamente interessante. Agradeço ao Romildo. Marcos, parabéns pela sua apresentação. A gente que trabalha na área mineral sabe quão problemáticos são os rejeitos, mas não há produção mineral sem a produção de rejeitos. Eu posso depois mostrar algum gráfico colocando isso. E a produção mineral ela é extremamente importante, não apenas para a economia do país, mas para o desenvolvimento da sociedade. Quando a gente olha
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a gente vê produção de energia, de alimentos, água disponível para toda a população, tudo isso passa por insumos minerais, embora muitas vezes a sociedade consumidora desconheça, né, o início da cadeia, mas nós, enquanto consumidores, somos também geradores de rejeitos. Então, temos que nos preocupar, né, em como dar uma finalidade realmente a esses rejeitos. Os volumes são enormes, como você bem colocou, Romildo, né? E o Marcos termina justamente fazendo essa provocação de o que são 15 mil toneladas mês, né, para um setor que produz milhões de toneladas mês de rejeito. Né? Mas, ainda que seja um consumo pequeno, né, a gente já discutiu isso em bancas que eu participei do grupo, né, no uso de rejeitos, esse uso precisa começar, de alguma forma. Né? Não é uma coisa simples, porque a gente sabe que o rejeito de uma empresa, ele se torna matéria-prima para outra, mas a gente teria que ter uma cadeia multissetorial muito bem estruturada para que o rejeito já fosse visto como a matéria-prima da segunda parte da cadeia, né? E isso precisa passar a ser visto, só que nós temos milhões de toneladas de rejeito do momento em que nós passamos a pensar dessa forma para trás, né? Essa atenção começou a ser mais dada com o rompimento das barragens, e que nós tivemos, infelizmente, problemas ambientais e com perda de vidas, inclusive, mas esse passivo existe e a gente realmente precisa transformá-lo em oportunidade, né? Eu tenho alguns números de produção mineral, né, que eu sempre gosto de provocar, justamente mostrando os números para mostrar que não é um setor de pequena produção, né, mas que nós, enquanto consumidores, também precisamos ter um pouco mais de consciência com relação à sustentabilidade, né? Então, se me permitem, eu gostaria só de compartilhar alguns slides, porque tem alguns gráficos e alguns números, por gentileza. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Share screen. Compartilhar aqui. Deixa eu ver se é isso. Sim, já está carregando. Estão vendo o modo apresentação? Sim. Já? Porque para mim está no modo normal. Ainda não. Na apresentação, ainda não. Tem que colocar o tela cheia agora. Foi? Sim. Perfeito. Agora sim. Então, eu queria mostrar aqui alguns números, né, com relação à produção mineral brasileira. Isso eu estou falando só de números de Brasil, né? A gente sabe que, se a gente considerar a produção mundial, esses números são extremamente mais elevados. Mas só em termos de Brasil, por exemplo, no ano em que nós tivemos a pandemia e que achamos que o setor teria até uma redução na sua produção, né, nós tivemos mais de 500 milhões de toneladas de minério produzido no Brasil. Tá? Aqui é o terceiro trimestre de 2020, né? Quando o ano fechou, a nossa produção estava acima de 500 milhões de toneladas. Só que aqui na figura 2, né, que é a parte mais crítica que a gente, enquanto consumidor, desconhece, é que para produzir uma tonelada de alguns bens minerais, a gente gera uma quantidade de rejeitos fantástica. Por exemplo, para produzir uma tonelada de minério de ferro, 35% ou 40% dessa massa movimentada se transformarão em rejeito. Para o carvão, cerca de 70% serão rejeitos. Para o fosfato, 80%. Para o cobre, 95%. Para o ouro, então, quase nada é aproveitável. Por que é aproveitável? Porque o valor agregado final é elevado, né? Então, justifica o aproveitamento pelo valor agregado. Mas a quantidade de rejeitos é imensa. E, obviamente, que todo esse rejeito produzido, infelizmente, a gente não vai ter, assim, de estalo, uma aplicação possível, né, professor Marcos? Porque é preciso fazer uma caracterização detalhada desse material. Tem a questão que o professor Romildo colocou, os rejeitos em polpa, que são os rejeitos que alimentam as barragens, carregam, né, no seu conteúdo uma quantidade muito grande de água, embora boa parte dessa água seja reaproveitada no processo, mas ainda é um material que tem umidade, né? É preciso que você vá produzir com esse rejeito um novo produto com valor agregado extremamente elevado para justificar o transporte, para justificar a necessidade de uma nova etapa de condiluição, né? Mas as opções têm que começar a aparecer,
não é? Pior será se nós acharmos que rejeito é rejeito e não oportunidade, né? E aí nós, né, os consumidores, não entendemos que a mineração está embutida no nosso dia a dia. E aqui a gente vê a questão dos fertilizantes, a questão da mobilidade, né? Todo mundo tem um celular, um laptop, agora a condição de mudança da matriz para os carros elétricos, né? As baterias que consomem lítio, nióbio, cobalto, a questão toda dos elementos de terras raras para energias renováveis e os agregados para a construção civil, né? São alguns exemplos de onde a mineração está presente no nosso dia a dia. E a geração de rejeitos, obviamente, acontecendo paralelamente à produção dos bens que nós utilizamos diariamente. Então, realmente, é uma grande necessidade de se pensar em onde aplicá-los. Nas outras transparências, tem algumas aplicações de rejeito, né? Mas eu não quero fugir muito ao tema das vitrocerâmicas, Marcos, mas eu acho que esses números já são bastante importantes para ilustrar o que eu gostaria de mostrar. Então, eu vou só passar rapidamente aqui para a última transparência, que é dizer que o aproveitamento de resíduos e de rejeitos da mineração é uma atividade multidisciplinar, ela precisa ser multidisciplinar, né, para que a gente consiga transformar esses rejeitos em oportunidades de mercado. E é o que você está mostrando, né, nessa palestra, nesse momento. Então, com esses números e com essas informações que eu mostrei, eu gostaria... Deixa eu ver aqui, eu fecho, né? Agora eu tenho que... Aqui, stop share. Pronto, joia. Então, com essas informações, eu gostaria de fazer, né, Marcos, uma provocação, embora eu entenda que a gente precisa começar de alguma forma, né? Mas você acha possível que a gente mude a mentalidade num curto espaço de tempo das empresas para que a gente consiga montar essa cadeia multissetorial para que o rejeito de A já seja a matéria-prima de B? E como você colocou, o material já está cominuído, já tem uma granulometria mais favorável ao uso na indústria cerâmica ou em outros usos também, né? É importante que seja feita uma caracterização desses rejeitos para ver onde eles podem ser mais bem aproveitados, quais são os contaminantes que podem ser deletérios a esse ou aquele aproveitamento, né? E aí é uma pergunta que eu faço, se você acha que num curto espaço de tempo a gente consegue uma mudança de mentalidade para ter uma aplicação mais imediata dos rejeitos em outros setores industriais para montar essa cadeia multissetorial. Bom, Silvia, obrigado. Puxa, agradeço enormemente os slides que você apresentou e a sua colocação. Vou lá, certamente, capturar algumas coisas para ficar mais rica ainda a apresentação que a gente normalmente faz. Veja, eu já ouvi diversas frases do setor mineral. Por quê? Como eu falei no início, né, a partir dos acidentes que nós tivemos, todas as mineradoras entraram no processo de inovação aberta. Todas. Eu não conheço nenhuma que não tenha entrado, né? Então, recentissimamente, inclusive, nós participamos, você deve conhecer, ou seja, do setor, o Mining Hub, ou seja, a reunião de diversas mineradoras colocando os seus desafios, né, para a oferta de soluções, seja pelo setor de empresas, seja pelo setor acadêmico, e, no fundo, o que a gente verifica é que há uma preocupação, vamos dizer assim, real em relação a essa mudança, vamos dizer assim, de maneira de pensar. Agora, como você bem disse, não é um processo que vai ser de transformação rápida. Por quê? Toda essa cadeia produtiva, ou seja, a ligação, né, do aspecto da economia circular, como o Romildo e você comentaram, ela envolve décadas, né, desse processo. O que está se fazendo, e hoje que o setor mineral está utilizando, é o iniciozinho de um trabalho nessa direção, né, para que a gente possa realmente ter a perspectiva de, vamos dizer assim, ganhar corpo no uso dessas tecnologias. Eu vejo uma intenção, agora especificamente respondendo ao que você colocou, uma intenção clara de mudar o cenário. Tá?
mas que isso vá ser feito de uma forma rápida, acho pouco provável. Temos alguns fatores que nos ajudam, né? O primeiro fator é o fator do descomissionamento das áreas quando a exploração mineral cessa, né? Quer dizer, no momento em que há, por parte da sociedade ou dos governos locais, a intenção de assegurar para aquelas comunidades que foram desenvolvidas no entorno das unidades de mineração, de assegurar ali outros 50 ou 60 anos de trabalho para uma determinada indústria continuar operando, utilizando os rejeitos, esse é um viés da Política Nacional de Resíduo Sólido extremamente interessante. Existe recentissimamente agora um projeto de lei no Congresso sobre a utilização de rejeitos no setor de construção civil. Então, quer dizer, movimentos dessa natureza cenarizam para que isso vá mudar. Agora, é como você bem colocou, não vamos dizer assim, alguma coisa que aconteça rapidamente, e principalmente considerando, Silvia, o aspecto ligado à cultura. Quer dizer, a cultura inovadora ela é calcada em 3 parcelas: recursos, processos e valores. Então, esses valores dessa nossa sociedade, eles têm que mudar profundamente, né, para compreender o impacto, tal como tão bem você demonstrou em relação à geração dos resíduos. Há uma mudança, ela vai acontecer, mas ela será extremamente lenta. Mas certamente o CETEM ajudará muito. Pode contar conosco. E eu acho que uma vertente que já está acontecendo, exatamente devido à maior vulnerabilidade, né, da segurança das barragens convencionais, já é a disposição de rejeitos secos. Não necessariamente empilhados, mas eles podem ser também pastosos. E aí, Romildo, sua preocupação já reduz bastante Sim. a quantidade de água, né, contida nesses rejeitos. Eu trabalho nessa área de água na mineração, né, a minha área propriamente dita, em separação sólido-líquido, e eu costumo dizer que a questão de reuso da água na mineração, ela não é uma questão de moda, é porque é o segundo insumo para que a atividade aconteça. Então, é uma questão de sobrevivência. Tem que se reutilizar a água. E aí, em consequência, beneficia-se a disposição de rejeitos cada vez menos úmidos, vamos dizer, mais secos, né? Então, também já é um ponto que pode trazer vantagens, tá, para a utilização dos rejeitos, sem ser mais uma etapa que onere o processo de aproveitamento. Eu vou deixar o professor Oscar falar um pouco também, depois eu volto com algumas perguntas mais específicas de caracterização. Muito obrigada. Obrigado, Silvia, pela participação. Eu aproveito e faço uma outra provocação, que eu acho que no momento que o Brasil vive talvez uma das maiores crises no financiamento da pesquisa e desenvolvimento, né? Nós já vivemos outras, essa talvez seja a maior delas, ou pelo menos uma das maiores, né? Eu vejo, para acelerar uma indústria a buscar sustentabilidade, a buscar procedimentos que atendam os ODS. Nós começamos falando deles aqui. Você mencionou também, Silvio, o Marcos também. A licença para operação não deveria também estar vinculada a um compromisso social e a necessidade de ter a universidade como um stakeholder, não a universidade apenas, as ICTs, os institutos de pesquisa, como um importante stakeholder, porque eu vejo os fundos setoriais do setor mineral, são absolutamente ridículos o que eles ofertam em pesquisa comparado aos lucros. E olha só, eu não tenho nenhum problema com quem tenha lucro, não estou com problema da empresa ser lucrativa, não é essa a minha abordagem. A minha abordagem é por que isso não tem um mínimo de distribuição para que a sociedade se beneficie mais ainda, não apenas com a geração dos produtos, né? Mas também para que se busque agregar valor, produtos de maior valor agregado. Eu vejo a desindustrialização crescente do Brasil. A gente produz, nós temos muitos minerais, nós produzimos muito e nós trazemos de volta
esses materiais processados com um custo muito maior. Não seria uma estratégia importante para acelerar, forçar, primeiro, que para ter a licença de exploração, se tivesse uma estratégia mais rígida no financiamento de PIDs que gerasse, num certo intervalo de tempo, soluções. Eu te digo com certeza, nós temos maturidade científica para aguentar esse tranco. Nossas ICTs têm maturidade científica. O Brasil não é um país que não tem conhecimento para isso. Nós geramos, em termos de produção científica, nós estamos entre os 15 maiores. Então, nós temos capacidade. Então, fica aí uma provocação para o debate, né? De certa forma, a minha interpelação foi muito longa, pareceu que eu já dei até o caminho, mas, de qualquer maneira, é claro que tem um certo pensamento por trás da pergunta. Mas eu queria ouvi-los sobre isso, tá? Então, queria que depois vocês comentassem um pouco sobre esse assunto, né? O Normando também, que está aqui acompanhando, pode entrar depois nesse papo, depois que o Oscar nos brindar aí com a argumentação dele, com a arguição aí, e a discussão, contribuindo para esse debate. Então, Oscar Rubens, é um grande prazer recebê-lo aqui na BMTank, e fica à vontade para apresentar o seu ponto de vista e para questionar tudo isso que eu falei, inclusive, viu? Que a gente está aqui para discutir, é um debate saudável, a discordância ou a concordância e visões complementares são muito importantes. É isso que o Brasil está precisando, de conversa, entendimento. Obrigado, professor Romildo, antes de mais nada, pelo convite, por fazer parte deste evento. Queria cumprimentar também a doutora Silvia, o palestrante, o professor Marcos, a quem eu já cumprimento também pela brilhante apresentação. Espero que muitos alunos tenham assistido, porque foi muito didática, muito bem embasada e muito linkada com a pesquisa e com um objetivo muito claro e definido. Parabéns. Começamos esse debate em alto nível, né, na minha opinião, com uma série de questões tão importantes e relevantes para o momento atual. Enquanto a doutora Silvia fazia a sua colocação, e agora com os argumentos do professor Romildo, me fez pensar uma série de coisas, e aí, naturalmente, eu não posso deixar de lembrar que o conhecimento a respeito está todo posto aí, né? Embora ele seja limitado, muita coisa ainda virá, mas o conhecimento básico para se pôr em prática ações e soluções para todo esse tipo de resíduos que estão disponíveis, esse conhecimento está posto. E, sim, professor Romildo, concordo plenamente, nós temos know-how, nós temos experiência, nós temos gente qualificada, nós temos inúmeros centros de pesquisa, nós temos muito trabalho publicado a respeito, né, em todas as regiões do país, em todos os níveis. Então, o que nos falta? Eu acho que é a maior pergunta que eu gostaria depois de ouvir o professor Marcos. O que nos falta, então, para a gente pôr isso em prática? Ele trouxe um tema muito interessante, porque, de fato, o revestimento cerâmico produzido ele é tecnicamente superior a um porcelanato convencional, né? Então, se nós conseguimos, a partir de resíduos, produzir um produto tecnicamente superior, o que faltaria para que uma indústria despertasse interesse em pô-lo em prática, né? Então, usando um pouco do que foi dito, nós temos expertise, nós temos institutos, nós temos universidades, nós temos programas de pós-graduação, quer dizer, em todos os níveis de formação, nós temos gente qualificada, né? Nós temos instituições como o CETEM, nós temos outras instituições que têm interesse em participar de pesquisas aplicadas. O que nos está faltando, né? Além do que foi dito, eu gostaria de saber se não nos falta uma política nacional
para dar um passo além da lei de resíduos. A lei de resíduos, se eu não estou enganado, deveria já estar em vigor desde 2004, se eu não estou enganado, eu acho que é 2004. Já faz muito tempo e até hoje nós não conseguimos pô-la em prática ainda. Então, se por um lado nós temos uma lei que deveria regulamentar, servir de base de regulamentação para todo o setor, por outro lado, nós estamos perdendo inúmeras oportunidades de desenvolvimento, porque nós podemos olhar os resíduos ou rejeitos como subprodutos, matéria-prima útil para uma série de outras indústrias dentro do conceito da economia circular. Então, se nós temos materiais que hoje nós estamos com dificuldade, e a doutora Silvia colocou aí, tem alguns insumos que o rendimento deles é tão baixo e está ficando tão difícil de consegui-los, que por vezes alguns rejeitos são muito mais interessantes do ponto de vista da disponibilidade do que o próprio mineral natural, né? Desta forma, nós temos aí oportunidades de negócio envolvendo os rejeitos ou, enfim, os resíduos, o que se queira tratar. Agora, nós temos que ser capazes de juntar as pontas de que o setor produtivo, o setor mineral, as universidades, os centros de pesquisa possam alinhar seu know-how, seu conhecimento, seus interesses para gerar produtos comerciais. Não é uma questão técnica mais. Falta alguma coisa, e é isso que, professor Marco, gostaria de ouvir de você, nesse contexto em que eu estou falando, o que falta para que nós consigamos dar um passo além da disposição dos resíduos ou do trabalho acadêmico-científico e dar um passo no sentido de transformar isso em produtos comerciais que gerem receita e renda para a população. Oscar, obrigado pela parte, pela provocação. Como eu mencionei, esse movimento ele surge modestamente, ou seja, o que nós temos hoje é esse grande movimento, né, como eu mencionei anteriormente, a Silvia, de inovação aberta, que está sendo conduzido ou por mineradoras de uma forma independente, né, que é o caso, por exemplo, né, o trabalho que vem sendo feito por essa empresa do Grupo Votorantim, que nós mencionamos, responsável pela mineração do zinco, fez um grande programa de inovação aberta, onde, aí eu aproveito o gancho em relação também à colocação de Romildo, essa oportunidade ela está surgindo. Tá? Então, esse movimento ele surge, né, como você bem disse, há uma lentidão extrema, ou seja, isso eu me lembro que em 2003, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que isso foi um dos últimos atos do governo Lula, se eu não me engano, né, deveria ter sido implementada em seguida e, na verdade, hoje continua patinando. Né? Hoje temos um projeto de lei em Minas, mas é estadual, sobre a utilização dos materiais em termos de aplicação na construção civil. Não acho que essa mudança vai acontecer, vamos dizer assim, de uma maneira abrupta. As oportunidades elas estão colocadas, né? Mas elas não estão colocadas de uma forma maciça. Por quê? Tanto o que você colocou como o que o Romildo colocou é incontestável. Nós temos capital intelectual, capital humano, capital de infraestrutura para enfrentar com conforto todos esses desafios. Né? O movimento, para mim, ele vem mais de um aspecto cultural. Ou seja, nós não temos essa cultura. Culturalmente falando, e aí eu aproveito de novo um outro gancho de Romildo, quer dizer, toda a multa do acidente de Mariana Brumadinho, toda, sem exceção, não há R$1 para P&D. Não há R$1 para P&D daquela multa que foi toda paga em relação à compensação, efetivamente, desses danos. Então, é um posicionamento também, como você diz, a importância do posicionamento político. Ele é absolutamente demandante nisso. Né? Nós precisamos ter essa participação um pouco mais aguerrida, um pouco mais explicitada. Eu e Romildo participando aí dos conselhos deliberativos da COP, a gente vive esse ponto, a gente sabe dos grandes percalços que nós estamos fazendo e colocando, vamos dizer assim,
todo o setor de P&D quase que amíngua em relação aos padrões que nós tínhamos de mais de 10 anos, 20 anos atrás. Então, Oscar, eu diria a você o seguinte: é um movimento que está nascendo, isso é indiscutível. Eu estou vivendo isso de perto, né? Acredito que Marcelo também esteja vivendo isso de perto, acredito que Silvia também. Agora, é tímido, né? Tanto que Silvia mencionou que tem 2, 3 eventos de seminários com esse tema circulando. Agora, a aceleração disso pode vir pelo segmento político. É o caminho que nós vislumbramos em cima disso, porque, culturalmente, a mudança de uma sociedade ele é um projeto de décadas, né? Ou seja, eu não tenho como mudar essa consciência sua, minha, do Romildo, da Regiane, da Silvia, de todos eles, do Bruno, é óbvia, é lógica, né? Ou seja, você vai gerar oportunidades para a comunidade, inclusive com um segmento com um cenário de 14 milhões de emprego, né? De desemprego, vamos dizer assim. Então, nós teríamos toda essa oportunidade de fazê-lo. Mas a vontade política é algo que é mandatário num segmento dessa natureza. A cultura interfere, né? Acho que eu estou vendo um sinal de mudança dessa cultura. Tem vários movimentos, né? Tem, por exemplo, os em Minas fazendo blocos, né? Vale do Rio Doce fazendo materiais, bloquetes, né? O outro aproveitando o material para pavimentação, ou seja, você tem os movimentos, mas, como o Silvio mesmo mencionou, não são movimentos que tenham valor agregado aos produtos que estão sendo gerados. Esse é um impacto significativo, né? Então, culturalmente, eu acho que a gente está no caminho, né? Mas essa mudança ainda é carente de um apoio político explícito. Sim, de fato, concordo plenamente. A gente precisa avançar politicamente para que a lei de resíduos ela tem que entrar em vigor para que, de fato, ela force, de certa forma, né? Forçar no melhor sentido da palavra, porque forçar significa pôr em prática a lei, mas, ao mesmo tempo, criar as oportunidades. De outro lado, eu vejo que incentivo à realização de P&D represente para as empresas um benefício e um diferencial. Quer dizer, aquela que investir em P&D para aproveitar resíduos industriais, se ela tivesse algum tipo de benefício fiscal em relação a isso, isso vai fazer um bem para o mercado, vai fazer um bem para o meio ambiente, né? Nós vamos aproveitar inúmeras oportunidades e nós temos a capacidade técnico-científica das universidades e CTs à disposição para isso, né? Obrigado, Oscar. Olha, um ponto que eu vejo aí, colocando um pouquinho mais de lenha na fogueira, eu vejo o seguinte: o setor nuclear, alguns países, como a França, por exemplo, que tem uma matriz energética muito dependente da energia nuclear, eles investem maciçamente em pesquisa para que não ocorram acidentes. Veja, usar os recursos as multas de um acidente para P&D, isso não é uma. Eu penso na estratégia invertida, entendeu, Marcos? A minha ideia não é... Tudo bem, na reparação, as ICTs têm participado, muitas, a própria UFRJ, a COP, o CEPEM, nós todos, a UFMG, muitas universidades têm apoiado a recuperação pós-acidente. Isso tudo bem, eu acho que é o papel nosso para ajudar a resolver o problema. Mas a minha provocação inicial era no sentido oposto. Como é que a pesquisa, e é isso que tem que ser entendido, pode acelerar, por exemplo, tecnologias mais secas, a seco, Silvia, como você falou, que gerem uma quantidade menor de deposição, que já garanta a entrada na economia circular, a agregação de valor, a criação da cadeia produtiva. Isso você deveria ter uma política forte
para evitar os acidentes, monitoramento com sensores. Hoje nós temos tecnologia de informação, toda a instrumentação das seguranças da barragem de rejeito deveriam estar modeladas, deveriam ter as informações online em nuvem, para que os diretores das empresas estivessem acompanhando cada risco operacional de cada unidade. Nós temos gente capaz de instrumentar, de criar o sistema de transmissão de dados, de gerar o painel na sala de algum, ou do computador, ou na sala, uma sala de controle. Nós fazemos isso com barragens de contenção de água para geração de energia. Se você vai em Furnas, Itaipu Binacional, se você vai visitar a barragem lá, você tem uma sala em que você tem todas as respostas dos sensores que estão instrumentando aparecendo online. A gente poderia tranquilamente ter isso feito para as barragens de rejeito, porque quando acontece o rompimento, nós temos que lidar com o problema. A minha ideia é não ter que lidar com o problema. Não acontecer acidente, nenhum, zero. Então, a gente não precisa do recurso pós-acidente, a gente precisa do recurso para que o acidente não aconteça. Embora, obviamente, uma vez se tem o acidente, a gente precisa encontrar, e as ICTs estão aí de novo, porque é papel delas atender a sociedade, ajudar a encontrar as soluções o mais rápido possível. Esse que é o ponto aí para provocar um pouco a discussão. Mas deixo com vocês. Nós não temos que ter rejeito, não é nem barragem. Isso. Pois é. Aproveitar, exatamente, fechar o ciclo. Agora, eu sei a complexidade que é isso. A gente não está falando de pequenos volumes. A curva o slide que a Silvia mostrou foi bem claro o volume, qual é a quantidade. Que se busque tem inúmeras possibilidades de solução, minimize-se aquilo ao máximo. Primeiro, no processo da própria mineração. Segundo, no reaproveitamento das diversas formas. Algumas com valor agregado tão alto quanto as que você mostrou aqui. Outras podem ser valor agregado mais baixo, mas que tenha volume, que tenha quantidade. Tem várias possibilidades. Mas eu queria ouvi-los um pouco mais sobre isso. Muito bem. Eu queria colocar 2 pontos. Realmente, tudo que está sendo discutido aqui é muito importante, não é? Porque eu acho que a construção da ideia de que P&D é corretivo, isso precisa ser desconstruído. P&D tem que ser preventivo, né? Desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e desenvolvimento tecnológico tem que servir para monitoramento, para prevenção, para melhoria de processo, também para correção. Claro. Mas aí eu acho que é onde está o grande ponto de mudança de paradigma para que as instituições, a pesquisa tecnológica, a pesquisa científica sejam mais valorizadas. Eu não quero ser procurada para ajudar a resolver um problema que já aconteceu. Eu gostaria que as empresas viessem ao CETEM pedindo ajuda para melhorar um processo que está prestes a dar um problema. Obviamente, estamos aqui também para batalhar e discutir e construir corretivamente. Mas o ideal é que essa mentalidade de que ciência, tecnologia são preventivos, o desenvolvimento desses processos são para melhorar o que existe e para prevenir, para aumentar produtividade, para aumentar lucro, tudo isso. E não apenas para corrigir os problemas quando eles acontecem. Mas aí tem um ponto também, falando dos rejeitos, que vem a desconstrução da ideia da sociedade de que o rejeito é uma coisa muito ruim. Por que eu digo isso? Por exemplo, o Marcos deu um exemplo da bauxita lá no Pará. Em Barcarena tem uma refinaria de alumina e o rejeito da refinaria é a lama vermelha. A lama vermelha é um resíduo cáustico, porque o processo de digestão da bauxita é um processo cáustico. É um resíduo que tem, obviamente, é um resíduo perigoso, devido a essa causticidade, os volumes são enormes e esse é um problema do mundo inteiro.
O resíduo ele é muito rico em sódio e também em ferro. Vários trabalhos já foram realizados para a aplicação desse resíduo de lama vermelha na produção de cerâmica vermelha, por exemplo. Lá na região, né, de Barcarena, já foi tentado fazer uma fábrica de tijolos para construir casas com esses tijolos. Mas a própria população, né, aí a questão da desconstrução da ideia de que rejeito é coisa ruim, a própria população dizia, eles construíram uma casa e tinha uma casa modelo, tem lá até hoje. Então as pessoas vão, visitam a casa e a própria população, ao visitar a casa, dizia que saía de dentro da casa sentindo urticária, coceira na pele, por conta da questão da soda cáustica, que está presente na lama vermelha, mas já não está mais no tijolo. Ela ajudou, inclusive, vocês que são da área de materiais sabem melhor do que eu, auxiliou certamente, né, na sinterização do material, por conta da presença do sódio, enfim. Mas existe ainda esse preconceito, né, de que coisas feitas com rejeito terão menor qualidade, não serão seguras para a saúde do consumidor, e isso é outro ponto também que a gente precisa trabalhar muito, e obviamente que não basta fazer propaganda, tem que ter dado técnico para mostrar que isso é possível, né? Da mesma forma como tantos minérios naturalmente contêm metais pesados, e o produto não, e a gente utiliza o produto sem ter medo. Da mesma maneira, pode-se tratar esses rejeitos para que eles tenham uma adequação perfeita para ser usado em outros setores. Então, são algumas desconstruções que nós carecemos assim, com urgência de que elas aconteçam, para que a gente consiga valorizar a pesquisa, colocá-la no momento certo, né, do processo, para que a sociedade perceba, o governo, que é o nosso patrão, nós que somos instituições do governo brasileiro, entenda que nós estamos aqui justamente para antecipar né, a solução dos problemas, para não deixar com que eles aconteçam. Tá? Mais ou menos nessa linha, né, da desconstrução que eu gostaria de colocar. Obrigada. Obrigado, Silvia. Oscar, Marcos, vocês têm mais algum complemento, algum comentário? Fique à vontade. Sim, de fato, reforçar isso que a doutora Silvia acabou de falar, é esse preconceito mesmo que tem. E olha, eu vou fazer aqui a minha meia-culpa também, de certa forma a gente alimenta um pouco, né? Porque quando a gente usa com muita frequência o termo resíduo, rejeito, nós estamos reforçando essa ideia, né? Então, tem muitos lugares que estão transformando esse termo em subproduto, né? Que eu tinha comentado anteriormente. Porque o subproduto, ele parte do princípio que ele é um material produzido num determinado processo que, por alguma razão, está fora da especificação para ser o principal produto, mas ele tem características físicas, químicas, enfim, mineralógicas, tal, que o permitem ser utilizado em outro processo em igualdade de condições, né? Alguns produtos, inclusive, alguns subprodutos, eles têm concentração do principal elemento maior ainda do que o próprio mineral tirado, né? Então, eu sei, por exemplo, de uma lama do processo de anodização de alumínio, que ele, para fazer produtos de alumina, né, tubos de alumina, bolas de alumina, é espetacular, né? Mas é um processo, é um subproduto do processo de anodização, né? Lembrando também o que a doutora Silvia falou em relação à lama de alumínio, né? Então, é só para reforçar a ideia de que realmente nós precisamos mudar também essa terminologia para desconstruir um pouco esse preconceito existente em toda a cadeia, né, de P&D. Obrigado, Oscar. Marcos, você tem alguma consideração final para a gente estar se aproximando aí das 15h30? Tá bem no tempo o nosso debate, o nosso bate-papo. Poxa vida, mais uma vez agradecer, né, o convite, e é isso aí, é um cenário, eu acho que quanto mais nos mobilizarmos nessa linha dos rejeitos, ou seja, Romildo faz um trabalho brilhante lá no NUMAT, Silvia, idem, Oscar, não conheço tanto, mas pelo que eu
comprovei, né, esse outro material que o Romildo mencionou no início, né, que a gente chama da cerâmica Vicaflex, né? Ela utilizou uma infraestrutura do sul de Santa Catarina, em Cocal do Sul. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem essa competência, esse preparo para enfrentar esses desafios, e certamente eu sou um que pego a bandeira e estamos juntos para fazer essa mudança. Mais uma vez, obrigado e uma boa tarde aí a todos. Obrigado, Marcos. Bom, então agradeço aí a presença de todos. Normando, não sei se você quer comentar algo, está aqui ainda, está acompanhando aqui na sala, se você quiser fazer algum comentário. Achei muito bom, foi bastante produtivo esse debate, a apresentação de Marco muito boa, didática, muito legal, interessante. E eu acho que, na realidade, o que nos falta não é capacidade técnica, não é gente com disposição para trabalhar, para dar soluções. O que nos falta são governantes de visão que se interessem, não apenas pensar que a única coisa que tem que se pensar é em lucro. Não é isso, né? Governantes que pensassem também no meio ambiente e que forçassem a essas mineradoras que ganham bilhões e bilhões de dólares a investir também em meio ambiente, em pesquisa e desenvolvimento para salvar o planeta, porque é ilusão a gente pensar que é possível se continuar num sistema desse. A gente tem que ter noção que a Terra é um planeta finito, e a gente não pode continuar a degradá-lo nesse ritmo. Então, esses materiais, que hoje a gente considera rejeito, né? Muito bem a colocação de chamar de subproduto, porque a própria sociedade rejeita o rejeito, né? Então, tudo que vem do rejeito. Aqui, infelizmente, por exemplo, um resíduo rejeito de construção, que é uma coisa tão simples e fácil de ser reaplicada, a gente não consegue. Por quê? Por falta de governantes de vergonha, de visão, que forçassem essas empresas construtoras, que também lucram demais, a reaplicar esse material adequadamente e não lançá-los nos aterros aí de maneira totalmente insustentável. Bom, isso aí. Eu acho que foi muito interessante o debate e vamos em frente, né? Bola para frente. É isso aí. Obrigado, Normando. Bom, queria agradecer, então, a todos e encerrar essa discussão, que vai ficar disponibilizada no Facebook da BMTEM, que eu acho que é importante avisar, como o Oscar falou, quem não assistiu, que avisa aos alunos, que eu acho que vai ter um material muito bom para acompanhar, né, pela apresentação didática que o Marcos fez e também pela riqueza do debate, da discussão. E, mais uma vez, em nome da BMTEM, que agradecer a todos vocês pela presença nessa discussão. Espero poder contar com vocês novamente em outras oportunidades. A gente está pensando em montar um grupo técnico nessa área na BMTEM, que possa permitir a inter-relação, aí, o relacionamento mais fácil entre os grupos que trabalham nesses assuntos. Então, isso, certamente, o Marcos vai liderar esse GT. Eu acho que a gente precisa disso. Eu acho que uma coisa que a Europa faz muito bem, eles unem, né, através da União Europeia, eles unem muito os grupos de pesquisa e as empresas. Isso acelera demais para eles, né? Às vezes a gente vê, né, eu tenho trabalhado muito com eles na parte de biomateriais, pensando nessa questão da economia verde e de resíduos também. E daqui a pouco, a gente, quando olha, já tem um monte de empresas deles fabricando as coisas que a gente tem a matéria-prima em abundância. Muitas vezes tem uma produção científica mais alta até do que a de boa parte deles, mas as empresas são as deles, são elas que vão levar riqueza para o país, né, dar empregos e distribuir renda, fazer uma sociedade mais justa. Então, falta essa visão estratégica e eu acho que a gente tem que continuar insistindo que ela é necessária para o Brasil se tornar um país
mais justo, né? Uma sociedade que, né, realmente nos orgulhe, o Brasil nos orgulhe não apenas pela sua beleza natural e pelo povo amável que tem e alegre, mas também por ser uma sociedade com suas características próprias, mas que seja justa e de bem-estar para todos nós. Então, obrigado a todos e um grande abraço. Se cuidem, cuidado com essa pandemia que já vão aí 15 meses e acho que ainda ficaremos mais alguns, lamentavelmente. Grande abraço a todos.